Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé nesta manhã abençoada. Vamos abrir a palavra do nosso Deus, Salmo 133. Esse dia o Senhor o fez para a sua glória e nós, como seus filhos, nós queremos viver esse dia de tal forma que exalte ao Senhor. Um dia abençoado porque é um dia que nos foi dado por Deus. Nós estamos aqui em sua casa nesta manhã para o adorar, para o bendizer, reconhecer a sua graça, as suas misericórdias, o seu amor que é perfeito e incondicional. Desde já nós louvamos a Deus pela vida de todos que estão aqui conosco, também pela vida de nossos irmãos que estão nos acompanhando via internet. Que Deus também abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, a sua família, a sua igreja. Que seja um dia em que nós, como filhos de Deus, possamos experimentar de uma forma nova o seu poder em nossas vidas. Salmo 133, nós vamos ler juntos esse salmo. Salmo 133, a excelência da união fraternal. Leamos. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém, irmãos? Nosso irmão Tiago Paulo vai nos conduzir numa oração de adoração ao Senhor. Oremos. Pai amado, Deus querido, neste momento nós queremos, ó Deus, dizer o quanto nós te amamos. Sim, Senhor. Pai, o quanto nós te adoramos. E que nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus, nós possamos glorificar o teu nome, bendizer o teu nome, confessar o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. É verdade, Senhor. Deus, muito obrigado porque aqui estamos, ó Deus. Aqui estamos reunidos. E sabemos que aqui a tua bênção vai vir sobre as nossas vidas. Mas também, ó Deus, queremos que tuas bênçãos venham sobre a vida daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Sim. Porque o Senhor é o Deus maravilhoso, é o Deus que habita em nossos corações. Por isso nós te louvamos. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo pão de cada dia. Te louvamos e te agradecemos porque podemos ouvir a tua palavra. Ó Pai, porque a tua palavra é vida para nós. Essa é a oração que fazemos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso ainda em pé, irmãos, vamos louvar o Senhor com alegria, perto quer estar. Como nós precisamos almejar, desejar ardentemente estar em companhia com o nosso Deus na pessoa de Cristo Jesus. Os nossos mananciais estão em Cristo. Por isso, nós precisamos a cada fôlego de vida, nós precisamos nos ver na presença dele e desejar isso ardentemente. Queremos estar perto de ti, ó Senhor Jesus. Agradeça a Deus porque você está na presença dele. Ele derramou sua graça sobre a sua vida. Não importa as circunstâncias, nós estamos aqui como filhos amados.
coração de gratidão a Deus, porque Ele tem firmado os nossos passos em seus caminhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Adorar o Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome. Sim, Jesus, Tu és todo-poderoso, para sempre. Abriu mão da sua glória. Say
Deus, podendo adorar, podendo ter o seu nome em nossos lábios, nós, sendo ainda pecadores como somos, até pela graça do Senhor. Vamos também agradecer a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, pela fidelidade do povo de Deus. O nosso irmão Lênin vai nos conduzir nessa oração. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças e muitas graças te rendemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa, Senhor, para louvar e agradecer. Ó Senhor, como o Senhor tem sido misericordioso com teus servos. Tem nos livrado, Deus, desse mal, por estar perseguido, Senhor, mas o Senhor está acima de tudo. Confiamos, ó Deus, nas tuas promessas. Ó Senhor, ajuda-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. A igreja pode se levantar. Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor e do profeta Isaías. É maravilhoso quando nós percebemos o agir sobrenatural de Deus. Nós não escolhemos essas duas primeiras canções, e quem escolheu não sabia que nós estaríamos meditando nesse texto que nós vamos meditar hoje pela manhã. Só para nós entendermos como é maravilhoso o mover de Deus, como Deus vai conduzindo todas as coisas. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Abra a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 9, nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 7. Nós temos aqui um texto messiânico, é uma profecia sobre a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O profeta Isaías, 700 anos antes da vinda de Jesus, foi usado por Deus para profetizar a sua vinda. Isaías capítulo 9, versículo 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor: Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste um jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Deus e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar diante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pai, obrigado por tua palavra, Senhor. E agora nós rogamos a Ti que o Senhor esteja falando aos nossos corações, falando ao coração do Teu povo. Esteja, Pai, revigorando a nossa fé. É o que nós te rogamos, Pai. E nos ajude, Pai, nesse momento, que nada atrapalhe esse momento tão especial em que nós estaremos ouvindo a Tua voz. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Irmãos, semana que vem nós vamos adentrar no mês de dezembro, mês que nós celebramos o nascimento de Jesus. Como cristãos, nós celebramos o nascimento de Jesus como qualquer outra data especial, seja a Páscoa, a morte, a ressurreição, enfim, como cristãos, como pessoas que nasceram de novo, na verdade nós celebramos essas datas a cada momento, a cada dia, a cada fôlego de vida. Na verdade, o nosso novo nascimento, quando nós nascemos de novo, Deus, Ele trabalhou de tal forma na nossa vida, que esses momentos tremendos vivenciados por Cristo, fazem parte agora do nosso DNA espiritual. Por isso nós não precisamos de uma data, nós não precisamos chegar ao final do ano para, por exemplo, celebrarmos o Natal, o nascimento de Jesus. Nós não precisamos esperar a Páscoa para também celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. Está no nosso DNA, faz parte da nossa estrutura espiritual. Por isso, esses momentos, essas celebrações, essas realidades espirituais fazem parte da nossa vida e nós celebramos esse momento a cada instante. Mas é claro, irmãos, que nós entendemos que uma época como essa, onde muitos chegam a dizer o seguinte: nós estamos numa época e o espírito de Natal está no ar. É claro também que nós somos sensíveis ao ponto de perceber isso, e não seria diferente. Isso tem um propósito da parte de Deus. É um momento que realmente as pessoas, elas se veem sensibilizadas. E é claro, irmãos, é um momento, é uma época que nós celebramos o nascimento de Jesus. Deus tem um propósito para isso. Assim, por mais que nós, como cristãos conscientes, celebremos o Natal de Jesus a cada momento, nós sabemos que numa época como essa, Deus usa para tocar muitos corações, para sensibilizar de alguma forma a humanidade, sensibilizar muitas vezes. Mas até para nós também como cristãos, nós entendemos, irmãos, que numa época como essa, nascimento de Jesus, o Filho de Deus vindo ao mundo, é uma época também que nós como cristãos, nós precisamos, numa época como essa, também ponderar, nós precisamos também olhar para as nossas vidas, olhar para o nosso cristianismo, olhar para a nossa caminhada, porque também nós entendemos que é uma oportunidade dada por Deus para pensarmos também no que diz respeito à nossa caminhada como discípulos de Jesus. Vamos também, numa época como essa, pensar sobre o nosso cristianismo. Pensar sobre a nossa caminhada como discípulos de Jesus, como servos e servas daquele que é o Filho de Deus enviado a este mundo. Por isso, irmãos, vamos adentrar o mês de dezembro, vamos aproveitar essa época também para realizarmos essa reflexão, para pensarmos em nossa vida como cristãos, como igreja que é militante, igreja que está sobre a face da terra para cumprir essa grande empreitada que nos foi colocada nas mãos pelo Filho de Deus, de estarmos proclamando o reino dele. E é claro que nós vamos fazer essa reflexão
partir da pessoa de Cristo, a partir do ministério de Cristo, a partir da vida de Jesus. Como discípulos, irmãos, sempre quando nós somos levados a pensar em nossa vocação, nós precisamos olhar para Jesus, olhar para tudo aquilo que Ele foi e fez, olhar para o seu estilo de vida, olhar para aquilo que Ele realizou, as suas atitudes, a sua postura, os seus valores. Jesus, enquanto esteve aqui, Ele valorizou o quê? O que foi prioridade para Jesus? Jesus, Ele se doou para quem? Nós precisamos pensar em tudo isso. Até porque também, irmãos, nós sabemos que infelizmente, esse mundo, esse sistema, infelizmente, tem roubado o verdadeiro sentido do Natal. Quando a gente chega numa época como essa, logo pensamos nas festas, nos presentes, nas celebrações, e nós não estamos dizendo aqui que isso seja pecado, não é? Como é bom nós estarmos celebrando com a família, como é bom nós estarmos num momento como esse, de alegria, de fé, como é bom nós estarmos com aquelas pessoas que nós amamos. Isso não é pecado, irmãos, mas acima de tudo nós precisamos entender que Natal é o nascimento do Filho de Deus. Deus enviou o seu Filho a este mundo para nos libertar. Natal é o nascimento de Jesus. Natal é uma data especial para nós, porque Natal é o nascimento do Filho de Deus em meio aos homens. Deus enviou o seu Filho unigênito para nos salvar, nos libertar. E é essa visão que nós queremos ter no Natal. É esse espírito de Natal que precisa inundar a nossa vida, inundar a nossa alma. E mais ainda, nós queremos compreender o Natal de Jesus dessa forma. Jesus, Ele veio nesse mundo para cumprir o plano de redenção que foi projetado por Deus na eternidade. Foi Jesus que consumou esse plano com a sua vinda, o seu sacrifício, a sua ressurreição. É o Espírito Santo que aplica a salvação em nossas vidas. Por isso nós queremos, acima de tudo, vivenciar essa época de Natal de uma forma consciente, olhando para Jesus, olhando para o ministério de Jesus e tirando as lições que nós precisamos tirar como discípulos. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, como nós já falamos, é um texto messiânico. Aliás, um dos textos mais bonitos no que diz respeito a um texto messiânico, um texto profético sobre a vinda de Jesus. E diante desse texto nós podemos identificar marcas que Jesus revelou em seu ministério e que aqui Isaías, inspirado por Deus, ele já profetizava isso. Por isso que muitos do povo de Deus aguardavam a vinda do ungido de Deus com essa expectativa, porque realmente o ungido de Deus seria alguém singular, incomparável. E Deus, Ele inspira Isaías justamente para dizer e para nos mostrar como seria o ministério do seu Filho. E vamos entender isso, irmãos. Precisa ser o nosso ministério também, porque Jesus, Ele foi aos céus, mas deixou aqui a sua igreja para continuar a proclamar o seu reino, e sempre em harmonia com a vida dele e com tudo aquilo que ele foi e ensinou.
Quando nós olhamos para esse texto, um texto que fala sobre o ministério de Jesus, primeiro aqui Isaías vai dizer o seguinte, que Jesus, quando ele veio e se colocou no meio dos necessitados, no meio dos marginalizados, no meio de gente oprimida, gente que não tinha esperança, gente que infelizmente vivia tomada pela angústia. Porque o texto diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Para nós compreendermos esse versículo, nós precisamos aqui compreender um fator geográfico. Naftali e Zebulon, essas duas tribos, eram as tribos do norte, que no primeiro século da era cristã, quando Jesus começou o seu ministério, essa região era a região da Galileia. Quando nós estudamos a história de Israel, irmãos, nós sabemos disso. O sul, Judéia, cuja capital era Jerusalém, era o território rico. Ali estava a aristocracia de Israel. No sul, na Judéia, em Jerusalém, ali estava o templo, ali estava toda a classe sacerdotal, religiosa de Israel. Mas o norte, Galileia, era um território muito pobre. Jesus, ele nasceu em Belém, na Judéia, mas Jesus era de Nazaré, na Galileia. Ele nasceu na Judéia, mas ele foi criado na Galileia. Ele foi criado em meio a pessoas muito pobres, pessoas desprezadas, marginalizadas. A Galileia era um lugar, era um território de muita pobreza, gente oprimida, gente abusada, gente explorada por Roma, o poder romano, explorada também, infelizmente, pela classe sacerdotal, que era indiferente. Aliás, nós sabemos disso, irmãos, porque nós, quando lemos os evangelhos, Jesus várias vezes, ele criticou duramente a classe sacerdotal, os religiosos, porque eles não se importavam com o povo. Eles não se importavam com o povo. Eles só queriam desfrutar das benesses da posição deles. Mas olha como Deus faz as coisas. E aqui nós percebemos, irmãos, qual deve ser o nosso ministério, como deve ser a nossa caminhada. Por que Jesus não foi criado na Judéia? Por que Jesus não foi criado em Jerusalém, a capital da nação? Mas por que Deus fez com que Jesus fosse criado lá na Galileia, lá no norte? Porque na verdade, irmãos, Deus está querendo nos dizer por isso, que Ele veio para esse povo humilde, esse povo carente, esse povo que não tem esperança. Jesus, ele começa o seu ministério na Galileia. Lá as pessoas sofriam, as pessoas eram oprimidas. Também há o relato dos impostos pesados. As pessoas trabalhavam de dia para praticamente dar todo o seu sustento, ou para o Império Romano, ou para a nação de Israel, para a classe religiosa, enfim. E a mensagem de Jesus, irmãos, como sempre foi, a mensagem de Jesus era uma mensagem de esperança, uma mensagem de ânimo. Jesus, quando ele veio com essa mensagem poderosa. Jesus, ele veio para dizer aos seres humanos o seguinte: por mais que eles enfrentem situações difíceis, por mais que eles enfrentem
toda a opressão desse mundo caótico, maligno, mas que como filhos de Deus nós deveríamos caminhar com fé, com esperança, tomados pelo ânimo no reino dos céus. Lindo, profundo. Por isso a mensagem de Jesus não era uma mensagem de entrega, não, mas era uma mensagem de ânimo, não era uma mensagem de revolta, como muitos naquela época proclamavam. Havia alguns grupos que se revoltavam contra o poder. Nós temos, por exemplo, o partido dos Zelotes. Eles queriam tomar o poder de Roma e queriam fazer isso através da guerra, através da violência. Mas Jesus, ele veio com uma mensagem que destoa completamente do apelo dos homens que não estão em sintonia com Deus, não estão em harmonia com Deus. E é interessante a gente notar, irmãos, que Jesus, quando ele começa o seu ministério lá na Galileia, em meio a essa gente empobrecida, gente oprimida, gente sem esperança, Jesus ele começa o seu ministério não isolado, por exemplo, lá no deserto, mas ele está no meio das pessoas. O ministério de Jesus não é um ministério que se resume a questões teóricas da mente, nada disso. Ele está no meio das pessoas, ele está no meio daqueles que precisam ouvir a boa voz do Deus da graça, das misericórdias. Jesus, irmãos, no ministério dele, quando ele começa o seu ministério na Galileia, em meio a essa gente aflita, qual é a mensagem de Jesus? A mensagem de Jesus é que o povo, aquele povo, os filhos de Deus, eles deveriam voltar a ter os olhos na palavra, na Torá. A mensagem de Jesus é uma mensagem de restauração, a restauração da dignidade, a restauração da esperança. Jesus, quando ele veio nos ensinar a viver em harmonia com Deus e uns com os outros. Volto a dizer, Jesus nunca incitou a violência. Jesus não chegou diante daquele povo oprimido por Roma, oprimido pelo seu próprio povo, por sua própria nação. Jesus ele não veio com uma mensagem de rebelião, não. Mas Jesus ele veio com essa mensagem divina. Jesus ele veio para dizer o seguinte: olha, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Essa liberdade está no coração. Por mais que vocês ainda vivam em meio a toda essa opressão, vocês serão livres no coração, na alma. Que mensagem poderosa, irmãos! E como essa mensagem é atual. Nós vivemos nesse mundo, um mundo também opressor. Nós sabemos o quanto esse mundo é terrível, o quanto esse mundo oprime as pessoas, gera angústia nas pessoas. Mas Jesus, como muito bem colocou em sua oração sacerdotal, João 17, Pai, eu não peço que nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo. Mesmo vivendo em meio à opressão, nós podemos ser livres, livres na alma. Mesmo vivendo num mundo tão difícil, num mundo de ódio, num mundo de ressentimento, num mundo de mágoas, nós não precisamos viver assim. Amém, irmãos? Essa é a libertação que Deus veio nos dar. E não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível essa terra
mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia e os gentios. Jesus, ele veio e foi criado e viveu em meio a um mundo carente de esperança, carente de amor, como também a igreja hoje, irmãos. Ela precisa viver, ela precisa conduzir o seu ministério assim. Por isso que Jesus, ele nos mandou ide e pregar o Evangelho. Como igreja, nós precisamos ter cheio de gente como Jesus tinha, e de gente que precisa da graça e das misericórdias do Senhor. Mas Jesus também, em seu ministério, ele veio derramar luz em nossas trevas. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus é a luz de Deus vinda ao mundo. Jesus é aquele que derrama luz nas nossas trevas, em nossa ignorância espiritual. Por isso o ministério de Jesus foi tão marcante. Ele viveu num lugar onde as pessoas não tinham nenhuma expectativa. Jesus, ele foi criado em um lugar onde as pessoas viviam assim, tomadas pelas trevas, pelas incertezas, e isso gera angústia, isso gera tristeza, isso gera desesperança. Mas quando Jesus, ele entra na vida das pessoas, ele ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente. Nós passamos a compreender o mundo de uma forma totalmente nova. Alguém que está tomado pelas trevas, vive tateando, não sabe para onde está indo. Mas Jesus, ele veio para nos dar essa consciência de que nós somos filhos de Deus. Nós estamos vivendo nesse mundo, mas estamos caminhando em direção à glória celestial. Não estamos mais, irmãos, tateando, perdidos, como a palha que o vento dispersa, não. Mas agora, iluminados pelo poder de Deus na pessoa de Cristo, agora nós somos como aquela árvore frondosa, plantada junto ao ribeiro das águas. Temos vida em abundância. E mais ainda, não importam as circunstâncias, não importa se ainda estamos nesse mundo, não importa se vamos enfrentar tempos como esse que nós estamos enfrentando, um tempo de tantas incertezas. Aliás, incertezas para quem? Para nós, irmãos? Não. Porque nós sabemos em quem temos crido. Amém, queridos? Deus está no controle, sempre esteve, sempre estará. E Ele, segundo a palavra, Ele leva tudo a bom termo. Deus sabe o que faz. Quando esse texto messiânico diz que Jesus veio derramar luz nas trevas dos homens, é essa a luz, irmãos. A luz do conhecimento de Deus que liberta verdadeiramente os homens de toda forma de opressão, de angústia, de tristeza, de incerteza, e nos coloca na presença de Deus como filhos amados. É por isso que esse texto também diz que Jesus, o menino que nos nasceu, o filho que nos foi dado, o governo dele estará sobre nós, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, isto é, Jesus é aquele que de fato orienta a vida humana. Jesus é aquele que de fato tem um programa muito bem estabelecido para cada um de nós. Quando o texto profético diz que o menino que há de nascer
ele se tornará homem e se tornará esse maravilhoso conselheiro. Somente Jesus ele pode dar direção ao ser humano. Somente Jesus. Nós sabemos disso, irmãos. Nós temos experimentado essa direção. Nós estávamos perdidos aí nesse mundo, sem direção. Mas quando fomos iluminados pelo poder do Filho de Deus, Jesus Cristo, nós começamos a ser conduzidos por esse maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Temos sido conduzidos pela sabedoria de Deus na pessoa de Cristo. Mas Ele também é Deus forte, Ele é Deus poderoso. Jesus, Ele veio para reinar. Ele veio para reinar a partir da força do Pai, a partir do poder de Deus. E não há força que se compare ao poder de Deus. Por isso também, quando o profeta diz que Ele é Deus forte, não há força, não há poder que se compare ao poder de Deus. E essa fé precisa aquecer o nosso coração dia após dia. Nós nos vemos, irmãos, nós nos vemos nesse mundo diante de tantas ameaças. Nós nos vemos nesse mundo diante de vozes que se dizem poderosas. Muitas vezes, se nós não vigiarmos, nós podemos nos ver assim, temerosos, tomados pelo pavor, pelo medo, diante dessas vozes poderosas, que muitas vezes se levantam, querendo tirar a nossa liberdade, querendo nos afastar daquilo que nós mais amamos. Aliás, nós percebemos isso, irmãos, nesse mundo. Poderes se levantando, tentando calar o povo de Deus, tentando afastar Deus, tentando afastar, aliás, o povo do seu Deus. Vozes que se levantam, e que muitas vezes nós, como cristãos que amamos a Deus, quando nós nos vemos diante de ameaças como essas, nós, até de certa forma, às vezes vacilamos. Mas, queridos, o menino que nos foi dado, ele cresceu, se tornou homem, o Salvador, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Deus poderoso, e nada se compara ao poder de Deus. Vamos olhar para a história da humanidade, irmãos. Quantos reinos, quantas nações, quantos homens poderosos se levantaram, inclusive contra Deus, contra o seu povo, contra a igreja de Jesus, esses 2000 anos. E essas nações se esvaíram, esses homens partiram, e Deus continuou reinando. E Jesus continua sustentando o seu povo, e vai continuar sustentando, porque Ele vem em nome de Deus, o Deus que é forte, o Deus que é poderoso. Louvado seja o teu nome, Senhor. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Pai. Seu poder, o poder de Cristo não será exercido como um tirano, mas Ele vem como Pai. Ele vem como Pai. Interessante, irmãos, que muitos se levantam e se levantaram na humanidade, se colocando numa posição de pai do povo, dizendo que estava ali exercendo o poder para o povo. Mas esses homens, essas ideologias, esses poderes, essas forças se revelaram pífias, corruptas,
mal intencionadas. Por isso, como o texto diz, o nome dele será Pai da eternidade. Deus enviou Jesus, e juntamente com Jesus a paternidade do Pai. Esse Pai que nos ama, esse Pai que nos conduz com amor, com compaixão, com paciência. Ai de nós se não fosse o amor de Deus, irmãos. Nós somos pecadores, miseráveis. Ai de nós se não fosse a paciência do nosso Pai, Pai da eternidade. E acima de tudo, o Pai que nos conduzirá à eternidade. Como que essas palavras revelam os atributos de Deus na pessoa de Cristo. E o nome dele será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Natal é paz, irmãos. Natal é paz. Amém? Príncipe da paz. Quando Jesus veio a esse mundo, quando Jesus ele cresceu nesse mundo, ele cresceu em meio ao ódio. Judeus odiando romanos, romanos odiando judeus, judeus odiando judeus, ódio para todos os lados, ressentimento, mágoa, rancor. Aliás, irmãos, quando nós olhamos para esse mundo, não é isso que nós vemos? Um mundo de ódio. Para todos os lados que nós olhamos, lá está o ódio, o ressentimento, o espírito de guerra, de conflito. E isso começa, infelizmente, dentro dos lares, dentro das famílias, nos relacionamentos familiares. Famílias que são campos de batalha. Mas o texto que fala sobre a vinda de Cristo, diz que Ele é o príncipe da paz. É no poder dele que o homem é colocado em paz, primeiro com Deus, paz consigo mesmo e paz com o seu semelhante. Eu estava vendo uma pesquisa, na verdade, um texto, em que o proponente estava dizendo que numa época como essa de Natal, como que os conflitos afloram. Às vezes lá na ceia de Natal, as pessoas estão brigando, discutindo, no momento em que deveria reinar no amor, a paz. Porque na verdade, só Jesus, Ele é o príncipe da paz. É muito difícil viver num mundo de ódio, não é, irmãos? Muito difícil. Mas em Jesus nós podemos amar. Em Jesus nós podemos, sim, o poder dele, nós podemos vencer o ódio, nós podemos vencer o ressentimento, nós podemos vencer a mágoa, nós podemos vencer a falta de perdão, nós podemos vencer a falta de solidariedade, nós podemos vencer a falta de paciência, de compaixão, de generosidade, de bondade. Porque na verdade, irmãos, a nossa fé, ela só faz sentido se realmente nós vivemos aquilo que Jesus viveu e nos ensinou.
E na verdade Ele se entregou por isso. Ele morreu naquela cruz. Ele derramou seu sangue para que essa obra se realizasse em nossas vidas, irmãos. Por isso Ele diz: a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Jesus, Ele veio, viveu em meio a um mundo carente, a um mundo oprimido, viveu em meio a um mundo sem esperança. Ele veio para derramar a sua luz em nossas trevas, as trevas da ignorância. Ele veio como o maravilhoso conselheiro. Ninguém que viva debaixo do conselho de Jesus, ninguém que viva debaixo do conselho de Jesus vai deixar de viver uma vida abundante, maravilhosa e abençoada. Ele veio como o Deus forte. Ele veio como Pai da eternidade, o Príncipe da paz. E quando o homem se encontra com o Filho de Deus, a sua vida é transformada e ele começa a experimentar a verdadeira alegria, como nos diz o verso 3, que ele, o Filho de Deus, estaria multiplicando o povo, fazendo com que o povo de Deus crescesse sobre a face da terra. Também estaria multiplicando a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti. Irmãos, nós estamos aí entrando no mês de dezembro, Natal, nascimento de Jesus. Alegria, contentamento. Mas é uma alegria, um contentamento que não se resume a uma época do ano, a uma data em específico. Mas essa alegria, esse júbilo dos céus que toma o coração dos homens e faz com que esses homens vivam assim, tomados desse regozijo, desse prazer, influenciando pessoas, abençoando vidas com a nossa alegria, com o nosso contentamento. Ele veio, Ele quebrou todo o jugo que pesava sobre nós, o jugo do pecado, da maldição do pecado. Ele é aquele também que desfaz as guerras, porque toda a porta com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Vamos pensar, irmãos, no nascimento de Jesus, como Filho de Deus que veio jogar por terra todo espírito de guerra, de conflito, de ódio, de ressentimento, de mágoa. Nós só poderemos celebrar de uma forma real o Natal de Jesus, se realmente nós somos tomados pelo Espírito dele, o Espírito de paz, de harmonia, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fez isso. O nascimento de Jesus é a invasão de Deus, é a invasão do poder de Deus, de sua graça na vida humana. Sim, é invasão, irmãos. Porque se dependesse de nós estaríamos aqui ainda, mortos em nossos delitos e pecados. Por isso que a salvação é graça. É Deus tomando a iniciativa. Deus nos deu o seu Filho, nossa luz. É Jesus que nos mostra o que precisamos saber a respeito de nós mesmos, a respeito de Deus, para que possamos viver sem tropeçar, viver tropeçando nessa vida, estagnados em meio às trevas.
Jesus como a luz de Deus vinda aos homens, uma luz pela qual podemos caminhar, viver nesse mundo tão conturbado, tão diabólico, tão maligno. Mas Ele, como a nossa luz, Ele nos ilumina tanto a nossa origem, nos fazendo crer, nos fazendo a cada dia viver essa fé, que nós pertencemos a Deus, somos filhos dEle, como também ilumina o nosso destino. Um dia nós estaremos com Ele, irmãos, na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que tem crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar no depósito até aquele dia. E assim nós vamos viver como igreja. E assim nós vamos viver a cada dia o Natal de Jesus, o verdadeiro nascimento de Jesus. Enquanto a humanidade persiste na servidão, enquanto a humanidade persiste na rebelião contra Deus, Deus continuará revelando o seu plano surpreendente de salvação, derramando sua alegria, sua liberdade, paz na vida dos seus filhos, dos seus queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o reino de Deus, ele se instaurou em nossas vidas. Mas vamos compreender de fato o que é o reino de Deus. O reino de Deus se instaurou no coração dos seus filhos, os fazendo amar a Ele, a Deus, como também os fazendo amar ao seu semelhante, inclusive os seus próprios inimigos. O reino de Deus foi instaurado em nossas vidas, e agora nós, como filhos de Deus, nós levamos a sua justiça, o seu amor, a sua verdade, a esperança escatológica. Um dia nós nos veremos com o Senhor na glória, na Nova Jerusalém. Somos libertos por Jesus, e ser liberto é ser liberto desse sistema mundano, egocêntrico, avarento, imoral, hedonista. E agora, na liberdade de Cristo, nós somos filhos de Deus, integrantes de um reino que está além de tudo aquilo que nós podemos ver e tocar. É interessante que hoje muitas pessoas, em nome de Deus, eles cultivam um pensamento que não tem base nenhuma na Bíblia. Eles dizem que nós precisamos de Cristo para sermos prósperos nesse mundo, vivermos sem nenhuma dificuldade nesse mundo. Irmãos, a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. O reino de Deus foi instaurado em nossa vida, em nossa alma. Independe das circunstâncias, independe de onde estamos, onde vivemos, o que enfrentamos. É um reino que foi instaurado em nossa alma. Por isso, quando nós levantamos a cada dia, e hoje eu lembro que quando levantei, o céu estava nublado, como está até agora, mas mais uma vez eu fui levado a pensar e entender que não importa as circunstâncias, eu pertenço a Deus, eu pertenço a Jesus, e isso é tudo para mim. Amém. E se eu tenho Ele, eu tenho uma vida, a vida eterna, a vida em abundância. Nós vamos louvar o Senhor com uma bela canção. Jesus, Tu és o nosso Salvador, não há outro igual. Irmãos, que nessa época de Natal nós possamos realmente, muito mais que resgatar o verdadeiro sentido do Natal, que nós possamos viver esse sentido e ser uma voz profética para esse mundo tão angustiado, tão perdido. Vamos ficar em pé, nós vamos louvar o Senhor por essa bela canção. Natal é nascimento.
desespero. Natal é Jesus nascendo na vida de homens e mulheres, jovens e crianças, e fazendo com que essas vidas possam, mesmo num mundo tão conturbado, viver uma vida para a honra e glória do Senhor, cheios de esperança, cheios de alegria, paz, amor. Vamos louvar. Só Jesus Ele pode fazer isso na vida dos seres humanos. Louvemos.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Mais do que nunca, irmãos, Deus tem nos falado que nós temos sim razões para levantarmos todos os dias, não de qualquer forma, não como derrotados, descrentes, mas como filhos e filhas de Deus, cheios do seu Espírito Santo, cheios de fé, para fazer desse mundo um mundo melhor. Se nós queremos realmente celebrar o Natal de Jesus, de tal forma que alegre o coração de Deus, nós possamos fazer a diferença nesse mundo, como Jesus fez, irmãos, a começar dentro da nossa própria casa, amando a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais, amando os nossos irmãos, amando as pessoas que estão nesse mundo, tomadas pelas trevas, sem direção, sem esse maravilhoso conselheiro, sem esse Deus forte, sem esse Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas que a igreja continue anunciando o poder de Jesus. Vamos orar. Coloque a sua vida agora diante do altar do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque mais uma vez o Senhor nos trouxe a esse lugar. Mais uma vez o Senhor nos colocou diante da Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra tem essa propriedade, Pai, de gerar fé, gerar esperança, renovo, ó Pai, na vida dos Teus filhos. Obrigado, Pai. Sairemos daqui, Pai, mais revigorados, mais conscientes, Pai, e nos ajude a viver como Jesus viveu. Nos ajude, Pai, a cultivar os mesmos valores que Jesus cultivou e revelou através da sua vida, das suas palavras, das suas atitudes. Ó Senhor, que realmente a nossa fé seja essa fé salvadora. Meu irmão, minha irmã, vamos celebrar o Natal de Jesus. Ele nasceu em nossas vidas e nós vamos brilhar a sua luz. Vamos ser sal nessa terra, luz diante desse mundo. Nós vamos, sim, nós vamos, porque o poder de Deus, ele se manifesta na nossa vida, dia após dia, porque Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, nos fortalecendo, para que possamos viver para a honra e para a glória. Obrigado, Senhor, obrigado, que possamos celebrar o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, a cada folha de vida. Nos ajude. É a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão sustentadora do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus em toda a terra, não somente no dia de hoje, mas para todos sempre. Irmãos, nós queremos primeiro agradecer a Deus por mais essa oportunidade, agradecer a Deus também pela campanha que nós realizamos aqui na igreja, em favor do lar Abrigo Amor a Jesus. Nós queremos agradecer a você que fez a sua doação. Graças a Deus, conseguimos juntar um bom número de doações e com certeza nós vamos abençoar o Abrigo Amor a Jesus. Irmãos, terça-feira nossa reunião de oração às 19h30, quinta-feira estudo bíblico às 19h30 e domingo sempre pela manhã às 9h30, culto presencial, e à noite às 19 horas, culto
através da internet. Que Deus abençoe a todos e nos dê uma semana abençoada. Vamos também aqui, irmãos, reforçar a campanha do Ministério Infantil na confecção das cestas básicas. Se você ainda não contribuiu, faça isso. A lista está aí na porta, nós temos também no boletim. Vamos também abençoar essas vidas. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe.